Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de imagens com GIMP, módulo Desbravando GIMP. Nessa aula, ainda vendo sobre as ferramentas de transformação do GIMP, nós veremos aqui a ferramenta de redimensionar, beleza? Mas antes, como sempre, contudo, eu já vou pedindo aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de edição de imagens com o GIMP que já está no seu segundo módulo aqui no YouTube e que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse módulo dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o GIMP, a utilizar o GIMP de forma profissional, nós temos um curso completo de GIMP do básico ao avançar em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom pessoal, então a ferramenta de redimensionar ela é utilizada para alterar o tamanho de camadas, imagens, seleções ou vetores. Então ao clicar na imagem com a ferramenta, a caixa de diálogo de informações de escala é aberta, permitindo a você alterar separadamente a largura e a altura. Ao mesmo tempo, uma visualização é sobreposta ao objeto e aparecem alças nos cantos e bordas que você pode clicar e arrastar para alterar as dimensões. No centro, um quadrado com uma cruz dentro é utilizado para mover a visualização. Beleza? Então, como é que você ativa esta ferramenta? Antes eu vou abrir aqui uma imagem aqui para a gente trabalhar aqui, beleza. E aí como é que você ativa essa ferramenta? De três formas. Aqui no menu de imagem você pode vir ferramentas, ferramentas de transformação, redimensionar, que aí você já ativa a ferramenta. Note que ela coloca aqui essas alças aqui nos cantos da imagem, tá vendo? Que permite que você, com o mouse, redimensionar, né, a imagem, ok? E aqui no centro você move aqui a imagem, beleza? Você também pode ativar essa ferramenta vindo aqui na caixa de ferramentas, selecionando aqui no ícone de ferramentas a ferramenta de redimensionar. Ou, se você preferir um atalho de teclado, você pressionando as teclas Shift S do seu teclado, você também ativa essa ferramenta, beleza? As principais teclas modificadoras dessa ferramenta são a tecla Shift, que quando pressionada você mantém o aspecto, né, do redimensionamento, ok? Você mantém aqui a razão, né, a proporção do redimensionamento. E pressionando a tecla Ctrl, ou se você estiver no Mac, você faz o redimensionamento ao redor do centro. Então, eu estou pressionando aqui Command no meu teclado, né, no meu Mac. Se você estiver no PC, a tecla Ctrl. Ele faz o redimensionamento a partir aqui desse centro aqui, tá vendo? Então você pode utilizar aí as teclas modificadoras aí para fazer esses redimensionamentos, beleza? Bom, e aqui nas opções da ferramenta, nós temos aqui a opção transformar, que tem esses 4 botõezinhos aqui, né, que nós vimos na aula passada, quando vimos aqui as ferramentas de cortar e rotacionar. Então, para ficar melhor da gente visualizar, eu vou inserir mais uma camada acima dessa imagem aqui. Vou deixar com esse nome. Vou cancelar aqui que eu tenho que alterar aqui a cor de frente. Vou colocar nessa cor de frente aqui um azul, beleza. Agora sim, vou adicionar a camada. Vou preencher essa camada com a minha cor de frente, ok. Beleza, inserir aqui mais uma camada, tá vendo? Então, o que acontece? Quando aqui em transformar eu tenho 4 botões. Camada, seleção, vetor, imagem. Quando eu seleciono camada, o redimensionamento ele só vai afetar a camada ativa, a minha camada que está ativa aqui
na caixa de diálogo de camadas. Então, se eu mexer aqui, tá vendo? Ela mexe na camada como um todo, beleza? Então, se eu tiver aqui uma seleção, um vetor dentro dessa camada, todos eles serão afetados pela minha camada. No caso aqui, como essa camada ela só tem uma imagem, né, com uma cor monocromática, então eu mexo nessa camada toda. E aí a camada que fica abaixo, ela fica visível, beleza? Agora, se eu ativar aqui a opção imagem e for redimensionar aqui agora, tá vendo? Ele só mexe na imagem que contém a camada. Ele não mexe no tamanho da camada. Então aqui no caso, a camada aqui, como só tenho essa imagem aqui, quando eu mexo na imagem, ele adiciona uma transparência à minha camada. Ele não mexe na camada como um todo, ele só mexe na imagem que está contida nessa minha camada. No caso aqui, essa minha cor monocromática, beleza? Então é a diferença aqui quando você seleciona esses botões aqui, camada e imagem, beleza? Bom, e aí eu vou vir aqui na ferramenta de seleção, desenho aqui uma seleção retangular, vou voltar aqui para a ferramenta de redimensionar, e aí quando eu seleciono aqui seleção e clico aqui na imagem, tá vendo, ó? Ela automaticamente coloca as alças aqui sobre a minha seleção, e aí eu só consigo redimensionar a minha seleção aqui dentro dessa imagem, beleza? Agora, se eu desenhar aqui um vetor, beleza, eu venho aqui na caixa de diálogo de camadas, aqui na guia vetores, eu vou ativar aqui o nosso vetor, e aí voltando aqui na ferramenta de redimensionar, quando eu seleciono essa opção aqui, vetor, e clico aqui na imagem, as alças elas só ficam restritas ao vetor, então eu só consigo redimensionar o vetor. Não consigo redimensionar a imagem nem a camada, apenas o vetor que se encontra aqui na camada, beleza? E aqui na direção é o mesmo esquema aqui das ferramentas de rotacionar que a gente viu na outra aula. Então, por exemplo, o normal, eu redimensiono a imagem, e aí vamos dizer que eu não gostei, eu quero corrigir esse redimensionamento, né? Ou então a camada que eu adicionei sobre a outra camada é menor do que a camada que está abaixo. Então basta eu vir aqui em corretivo, que ele automaticamente ajusta aqui a camada ativa em relação a outra camada, beleza? Se eu voltar para o normal, ela retoma aqui novamente aqui o tamanho que eu configurei previamente, beleza? E aí para redefinir, eu clico aqui. E aí, para eu confirmar o redimensionamento, basta eu vir aqui nessa caixinha de diálogo e redimensionar, que ele confirma o redimensionamento, beleza? Bom, e aí as demais opções nós já vimos, né, nas outras aulas, beleza? E aí nós temos essas opções aqui que são exclusivas dessa ferramenta. Então aqui você tem a ferramenta, a opção manter proporção, que quando ela está marcada, quando você move um dos cantos da moldura da seleção, essa opção ela vai restringir a escala de redimensionamento de forma que a proporção entre a altura e largura da camada ela permaneça constante. Assim, a sua camada ela não vai ficar esticada ou muito alta. Então ela não faz nada se você redimensionar a camada por uma das alças do meio dos lados da seleção, apenas se redimensionar por uma das alças dos cantos. Então o GIMP presume que se você estiver em um dos lados da seleção, você realmente quer deformar a imagem. Então essa opção também é refletida no ícone de corrente, que vincula os valores da largura e altura no diálogo da ferramenta. Então aqui no caso, manter proporção, quando a gente mexe aqui nas abas dos cantos, ela redimensiona de acordo com a proporção da imagem. Tá vendo? Ela sempre redimensiona dessa forma, respeitando a proporção. Se eu desmarcar essa opção, quando mexer aqui, quando eu mexo nessa aba aqui do canto, ela ainda respeita aqui a proporção. Mas se eu mexer nessas abas aqui do centro, tá vendo? Ele já deforma a imagem, beleza? Então, quando você mantém habilitado a manter proporção, você sempre redimensiona aí, respeitando a proporção entre tamanho e altura da imagem. Bom,
E aqui a opção à volta do centro, quando você marca ela, você faz o redimensionamento a partir do centro aqui da imagem. Então quando você faz o redimensionamento, tá vendo? Ele faz o redimensionamento direto aqui a partir do centro. Ele sempre mantém o centro aqui fixo e você faz o redimensionamento a partir desse centro fixo. Beleza? Bom, e aí pra gente sacramentar, você tem essa caixinha de diálogos aqui, que quando você clica aqui em cima, na ferramenta, ela abre aqui para você, onde você pode configurar a largura, né, a altura e a altura do redimensionamento. Aqui você pode redefinir para os padrões, para os valores padrão, reajustar para você reajustar a imagem dentro da camada e redimensionar quando você quer aí confirmar o seu redimensionamento, beleza? Então, galera, esse aí foi a nossa abordagem aqui da ferramenta redimensionar aqui dentro do GIMP, beleza? Então, mais uma vez eu peço aí para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indica o GIMP para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de edição de imagens, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga. Indica o GIMP para ele porque o GIMP é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indique também esse curso, porque aí você vai estar ajudando a gente a alcançar o maior número de pessoas possível com esse conteúdo interessadas em aprender software livre de design gráfico, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.